Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Persona Singular, numa temporada especial sobre o mundo da odontologia. Para você que acha que odontologia e dentista é tudo igual, senta que o nosso papo é mais profundo do que você imagina. Minha convidada de hoje é especialista em algo que é inimaginável para mim: odontologia do sono. Doutora Alessandra Casper Ortolã está aqui comigo. Seja muito bem-vinda ao Persona Singular. É um prazer te receber aqui. Aliás, gente, vocês que estão me ouvindo pela 90.3, já corre lá no YouTube, @Difusora Maravilha, assiste esse episódio, os outros que já antecederam aqui, porque odontologia não é brinquedo, né, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ivânia. Bom dia a você e a todos que nos assistem agora nesse momento. E realmente é bem isso. A odontologia, ela vai muito além dos dentes. E o bruxismo também. Ele é muito mais do que o ranger de dentes. Aliás, para quem tá querendo entender o que é bruxismo, né? Você já apertou os dentes de raiva assim, né? Apertou de bravo? Eu já, várias vezes. O problema é que a gente faz isso muitas vezes dormindo e sem saber, Isso aí. né? É algo que, inclusive, no outro dia tem muita gente que acorda com dor, não sabe o que aconteceu. É bem complexo. O assunto é complexo, minha gente. Então, senta, aumenta o volume do teu rádio, conecta a gente na televisão através do YouTube. Minha convidada, gente, vai gravar o primeiro podcast dela. E eu tô feliz. Feliz em ser o primeiro podcast. Sinta-se à vontade, doutora. Inclusive, o Super Belusso, que é o nosso supermercado patrocinador aqui, mandou um cafezinho e um cappuccino. Qual que a senhora aceita? Eu vou aceitar um café. Cafezinho? Então, vou servir aqui, a gente vai pegar a xícara, para você ficar à vontade. Esse horário que você está assistindo o Persona Singular, não sei se você já almoçou ou não, mas o cafezinho é sagrado. E o Super Belusso, ele tem muita novidade, tem coisas incríveis lá no Super Belusso. Me alcança aqui. Você conhece o Belusso? Fica lá na Avenida Marginal, no bairro Floresta. E eles estão com uma linha muito nova de coisas incríveis. E eu adoro esses cafés. Ah, legal. É ótimo esse assim. café. Você conhece esse café? Conheço. Minha convidada semana passada não conhecia. Agora esse aqui é muito legal. Vou colocar para você, aí você vai preparando. Enquanto isso a gente vai conversando. Porque o interessante do Persona Singular é a pessoa se sentir à vontade. Porque doutora é especialista em odontologia do sono. Conta para nós um pouquinho sobre isso, enquanto eu preparo aqui. Então, a odontologia do sono, atualmente, ela ainda não é uma especialidade reconhecida na odontologia, diferente da medicina. A medicina já tem a especialidade do sono. Mas a odontologia, ela apresenta cursos de capacitação para os dentistas que querem trabalhar nessa área. E o dentista do sono, ele faz parte da equipe multidisciplinar do sono. Basicamente, o que nós estudamos e tratamos são pacientes que apresentam distúrbios do sono. O mais comum e o mais prevalente deles é a apneia obstrutiva do sono, que hoje em dia está tendo um enfoque maior. O que é a apneia obstrutiva? É quando a pessoa para de respirar durante o sono. Nossa, isso é muito comum, né? Muito comum e muito grave, né, Ivana? Porque isso apresenta várias consequências para a nossa saúde. Nossa, inclusive, eu já vi médicos comentando que, inclusive, pode diminuir o tempo de vida. Sim. Porque a qualidade de vida cai muito, né? Cai muito. Então, eu recebo muitos pacientes e até é curioso ver que, às vezes, muitos pacientes, homens, chegam ao meu consultório com aquela queixa da mulher, que, nossa, meu marido ronca muito e isso está atrapalhando o meu sono. E a gente tem uma cultura de achar que roncar é normal. Mas o ronco, ele não é normal. O ronco, ele já sinaliza uma dificuldade de respiração para aquele paciente. Nem todo mundo que ronca vai apresentar apneia. Mas o ronco alto, frequente, ele é um dos grandes sintomas que nos levam a investigar a presença da apneia para o paciente ou não. E isso tem a ver diretamente com os nossos dentes e com o bruxismo? Sim, pode ter a ver. O que acontece? O paciente, num evento de apneia, ele teve a passagem da respiração interrompida. E o nosso corpo, ele encontra uma maneira da pessoa sair desse estado, para a pessoa voltar a respirar. Muitas vezes acontece um estímulo da musculatura orofacial, que é um bruxismo. Então, o paciente contrai os dentes
e volta a respirar como uma maneira de desobstruir a via aérea superior. Então, eu sempre digo para os pacientes, existem 3 grandes amigos, que são a apneia obstrutiva do sono, o bruxismo do sono e o refluxo gastroesofágico. É relativamente frequente a gente encontrar essas 3 condições no mesmo paciente. E daí, o que acontece? A gente tem que investigar, muitas vezes, a apneia que está levando o paciente a ter uma exacerbação dos seus eventos de bruxismo do sono e também que está levando ao refluxo gastroesofágico. Então, o paciente acaba tendo que ser um paciente que vai tratar essa apneia obstrutiva do sono. Gente, e aí, vamos lá. Bruxismo, apneia do sono e odontologia. Para quem está nos vendo e entender, e aí você se especializou nisso, como é que o trabalho da odontologia, da senhora no caso, pode ajudar esse paciente que tem esses sintomas? Então, primeira coisa, o dentista, ele muitas vezes é o primeiro profissional da saúde a desconfiar que aquele paciente pode ter apneia. Porque, como a gente comentou antes, o ronco, muitas vezes a pessoa acha que é normal roncar. Então, aquele paciente vem e está roncando há muito tempo. E nunca pensou que isso pode estar acompanhando o problema de saúde que ele tem, né? Então, muitas vezes, a gente desconfia por alguns sintomas que o paciente apresenta, tanto na anamnese, no relato que a gente vê, um paciente que dorme bastante tempo, mas que acorda cansado. Isso comum, não é normal. Muito comum. Eu não sei o que eu tenho, que tá acontecendo? Eu durmo, mas eu acordo mais cansado do que eu fui dormir. Isso. Minha mulher reclama que eu ronco demais. O que está acontecendo? Você tem algum desses sintomas? Tem mais outro, que sente dor também, às vezes. Isso, pode vir acompanhado de dor, porque às vezes daí o paciente pode ter uma exacerbação dos seus eventos de bruxismo. O que é o bruxismo? O bruxismo, ele é uma atividade dos músculos da mastigação. Então, o bruxismo do sono, ele usualmente, o paciente ou aperta os dentes, ou ele range os dentes durante o sono. E essa atividade, quando ela começa a estar muito frequente ou numa intensidade muito grande, ela é um fator de risco para a disfunção temporomandibular, que é a DTM, que daí o paciente apresenta dor. Eu tenho dor aqui, acordo dolorido, acordo com dificuldade de abrir a minha boca, ou vou abrir a boca, tenho uns estalos articulares muito altos, né? Então, são coisas que muitas vezes estão juntas. O que te chamou a atenção para buscar justo uma especialização nisso, nesse ramo tão específico da odonto? Que, juro, eu acredito que quem está me ouvindo também não imaginou que fosse, no caso, uma especialização muito importante da odonto, né? Sim, é uma área da odontologia que ainda tem poucos especialistas. Essa especialidade da disfunção temporomandibular, ela existe desde 2002, então ela é antiga. Mas até hoje, por incrível que pareça, tem dentistas que não têm muito conhecimento disso, né? Tem em torno de 1.700 especialistas no Brasil inteiro. Uau! Então, são poucos, né? Gente, 1.700 no Brasil e nós temos uma em Maravilha. Não, isso é palmas, parabéns por ter buscado essa especialidade, porque muito você fala, dentista, eu vou no dentista e aí chega lá e quer resolver, mas hoje tem inúmeros profissionais habilitados em ramos muito específicos, porque antigamente, gente, achava-se que no dentista era cárie, arranca-dente, e depois evoluiu um pouquinho para o aparelho. Isso. Só que agora, com toda essa especialidade, se consegue vislumbrar e verificar também a qualidade do sono e interferência que os dentes têm. Isso. Uau! E é bem importante isso mesmo, Ivânia, porque assim, a especialidade de DTM, dor, e a odontologia do sono, elas andam juntas. Então, os meus estudos, na verdade, nessas áreas, eles começaram na odontologia do sono. Porque eu comecei a perceber a importância de estudar o sono, né? Porque a gente sabe o que nós precisamos para nós termos saúde, né? Tem um tripé, que é atividade física, uma alimentação de qualidade e dormir bem. O sono é fundamental. É fundamental. Gente, eu acho que assim, o sono é tão importante quanto a atividade física e a alimentação. A alimentação, sabe, a gente sabe que é primordial para viver. Mas sem dormir bem,
não tem como falar em saúde sem ter um sono de qualidade. E é verdade que as pessoas que têm bruxismo, essa apneia do sono, elas são pessoas que têm mais ansiedade? O bruxismo ele é relacionado com ansiedade. E quando a gente fala em bruxismo, Ivana, nós temos que ver, tem 2 tipos de bruxismo. O bruxismo do sono, que é aquele que nós fazemos enquanto nós estamos dormindo. Tá? Aquele que fica assim, isso pode sem você fazer saber, assim, você não sabe que você tem. Ranger o dente, então quem range o dente, o companheiro ou os pais, por exemplo, nas crianças percebem um barulho alto, bem alto com os dentes, que muitas vezes assusta quem escuta. E também existe o bruxismo em vigília, que é aquele bruxismo que a gente faz quando a gente está acordado. E pasmem vocês, quem não tem dentes também faz bruxismo, tá? Jura? Juro. Meu Deus, mas daí Sim, como? porque assim, ó, o encostar de dentes, ele é lá o final da cadeia do evento do bruxismo. O bruxismo, ele é um comando que vem do nosso cérebro para a gente contrair a musculatura mastigatória, tá? Então, o paciente desdentado também tem bruxismo. A gente faz o bruxismo em vigília, ele pode ser o encostar de dentes, o apertar de dentes, mas ele pode acontecer sem que você encoste os teus dentes também. Você pode simplesmente tensionar a musculatura aqui da face e isso é considerado bruxismo. Hoje em dia também a gente está vendo um outro tipo de bruxismo, que é o bruxismo do esporte. Isso. Muitas Como pessoas. assim? Agora eu quero saber disso. Muitas pessoas fazem uma atividade exagerada dos músculos da mastigação durante a prática de esportes, principalmente de força. Então, o crossfit, a musculação. Fica segurando assim. Fica segurando assim. E isso acaba trazendo algumas consequências, né? Que pode ser problemas, não sei se você já ouviu falar em pessoas que têm queixas, a minha gengiva está subindo, minha gengiva está retraindo, está expondo a raiz. Muito, muito. Pode ser em decorrência do bruxismo em vigília. Gente, vocês estão ligados que esse assunto pode ser relacionado a você. Eu já ouvi muita gente falando, eu tenho a gengiva, minha gengiva tá subindo, tô ficando velha. As pessoas acham que porque tá ficando velho. Entendeu? Vocês estão ligados nisso? Esse papo é muito profundo e pode afetar a sua saúde bucal. Doutora Alessandra Casper Ortolã trazendo aqui um assunto muito, muito importante e inovador, doutora, que eu duvido, assim, que a grande maioria das pessoas tinha conhecimento. Muitas pessoas não sabem disso e ficam também surpresas quando na consulta a gente vai avaliando todas essas questões. Mas é assim, só de bater o olho, vamos lá. Eu vi que você falou que faz uma conversa prévia com o paciente e tal, mas cheguei lá no seu consultório, sorri, mostrei meus dentes. Só olhando os dentes, dá para perceber alguma coisa? Dá para perceber. Pacientes que têm um bruxismo, que rangem muito o dente, a gente já vê aquele dente desgastado, que parece que alguém pegou uma lixinha e... Vai diminuindo os dentes? Vai diminuindo e isso envelhece o nosso sorriso. Então, tem pacientes que a gente bate o olho e a gente já vê, outros não, né? Meu Deus, eu tenho cara de quem tem bruxismo? Gente, na dúvida, vai fazer uma consulta com a doutora. Mas, assim, é mais ou menos isso, porque a gente começa a se perguntar. Porque como? Vamos lá, o bruxismo que você me disse que tem 3 formas, né? Claro. A menos perceptível é a dormindo. E talvez seja o que as pessoas mais fazem, porque ansiedade. Quem não tem ansiedade nos dias atuais? Isso aí. E aí você acaba, muitas vezes, soltando a tua atenção ali, sem saber. Mas você sabe que a ansiedade, ela é mais relacionada com o bruxismo em vigília? Esse que a gente faz acordado. Apertando? Isso aí, o bruxismo em vigília, ele tem 2 grandes gatilhos. Um que é concentração. Então, quando você está muito concentrado em algo, às vezes o paciente tem a tendência a encostar e apertar os dentes. Então, existe um aplicativo que foi desenvolvido por uns professores aqui de Florianópolis, que é o Desencoste Seus Dentes. Olha que simples, gente. Procura ali no aplicativo Desencoste Seus Dentes. Seus dentes. Esse aplicativo, ele vai mandar lembretes a cada hora para ver como você está, se você está apertando os dentes, se os dentes estão desencostados. E ele também faz uma pergunta, se você está apresentando dor em alguma região da face. Porque o bruxismo, ele é um fator de risco para disfunção temporomandibular. Então, muitos pacientes que têm bruxismo podem vir a apresentar DTM, que é dor. Muitas vezes é uma DTM dolorosa. Mas isso já é uma evolução maior ou ele pode acontecer em todos os momentos de bruxismo?
Por exemplo, a isso dor. é em alguns casos, em alguns pacientes, né? Não é todo mundo que vai desenvolver, ele é um fator de risco, então, o bruxismo para DTM. E tem pacientes que têm DTM que não têm bruxismo, são coisas diferentes, tá? Mas é bem interessante, daí a pessoa pode preencher esse aplicativo. Depois de uma semana, ela consegue ver um relatório. Então, o aplicativo me mandou 100 notificações. Dessas 100, 70 eu estava com o meu dente encostado. E eu apresento dor na face. Começa a se perceber. Isso aí. A pessoa começa só. a se perceber. E daí tem que relaxar esses músculos, tá? O que nem sempre é tão simples assim. Alguns pacientes conseguem, já na medida que vão tendo essa percepção de que fazem bruxismo em vigília, já conseguem relaxar, outros têm um pouco mais de dificuldade. Daí a gente tem algumas técnicas de orientação que esses pacientes podem fazer, tem técnicas de respiração, tem alguns exercícios mandibulares também que eu passo para esses pacientes, né? Mas, basicamente, o tratamento do bruxismo em vigília é esse. Relaxar. Doutora, sinta-se relaxada, tome o seu cafezinho. Estamos na temporada sobre odontologia e as suas várias faces e nuances. Gostou desse episódio? Já tem outros episódios disponíveis para você conhecer um pouquinho mais sobre a odontologia e, claro, o que pode interferir e afetar na sua saúde. Gostou desse conteúdo? Acesse o nosso canal no YouTube. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever, é óbvio. Assim você nos ajuda, aumenta o algoritmo, entende que esse assunto é relevante para levar para mais pessoas. E olha só, doutora, eu me arrumei para vir te receber. Estou de Jumani. Loja Jumani conhece? Conheço. Eles têm fabricação própria, fabricação aqui em Maravilha, inclusive nesse friozinho que tá fazendo. Essa minha roupa hoje veio espetacular. E ó, eu combinei com ela. Nós combinamos a cor sem saber, gente. Porque eu acho o verde maravilhoso. Aliás, eu adoro o verde também. O verde é maravilhoso. Realça os seus olhos. Obrigada. Os teus também. Verdade, gente. A loja Jumani, com fabricação própria, atende na Avenida Sul Brasil, no centro de Maravilha. E olha, vários modelos numa coleção lindíssima de inverno. Esse tom verde aqui, esse tecido, ele eu não sei explicar, mas é uma lã batida maravilhosa, quentinha, para esse frio de inverno, gente. Corre na Jumani, que eu tenho certeza que você vai encontrar um modelo maravilhoso. Eu tô de Jumani da cabeça aos pés. Minha convidada maravilhosa aqui, né? Doutora, mas agora voltando sobre o assunto dos dentes, tá? Dor orofacial que a senhora falou aqui antes, ela pode ser confundida com enxaqueca? Pode, muitas vezes é confundida com enxaqueca. É? Porque é importante a gente falar isso, porque as pessoas como não conhecem, vamos lá. E o intuito desse programa aqui é desmistificar muita coisa para que as pessoas entendam, uau, é minha hora de buscar um dentista. Isso. E entender, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os sintomas e quando é hora da pessoa buscar um profissional da área de odontologia. Ok. Então, assim, ó, fazendo essa relação com enxaqueca, né, Ivânia? Vamos, então, primeiro ver. Enxaqueca, ela é uma cefaleia, que a gente chama, cefaleia é dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça primária. Então, enxaqueca é uma doença ela mesma, tá? E a DTM, que é a minha área de atuação, muitas vezes o paciente ele apresenta uma dor localizada na cabeça, mas que não é uma cefaleia primária. Ela é uma dor de cabeça secundária a essa DTM. E pode isso se confundir com uma enxaqueca. Porque muitas vezes o paciente que tem DTM, principalmente, vamos pegar o caso que a gente estava conversando, um paciente que tem um bruxismo em vigília, então ele passa com o dente apertadinho ali o dia inteiro e não se percebe. E começa no final do dia a sentir uma dorzinha na região da cabeça. Isso muitas vezes pode ser uma DTM, pode ser um caso que o dentista vai ajudar esse paciente. Porque essa dor ela é localizada normalmente na região temporal, que é um dos músculos que levanta a mandíbula. Né? Então, esse músculo ele fica trabalhando muito tempo, ele está tendo um sobreuso dessa musculatura e ele começa a doer. Então, a dor, muitas vezes tem pacientes que chegam e dizem assim, eu tenho uma dor de cabeça, mas ela é uma dor normal. Não. Já estou acostumada. Não é normal, né? Não é normal ter dor. Nenhuma dor é normal. Isso. A dor, ela sinaliza que algo não está bem com o teu corpo, né? E, infelizmente, a gente vê muitos dos pacientes se acostumarem com a dor.
E às vezes o paciente demora para buscar o auxílio. Muitas vezes ele chega no profissional já com quadro de dor crônica. E daí já é mais difícil até para a gente esse tratamento. Porque foi uma dor que foi se estabelecendo ao longo de muito tempo. Eu nunca vou esquecer uma das primeiras pacientes que eu atendi nessa área de DTM. Ela tinha dor de cabeça praticamente diária há mais de 5 anos. Uau. Claro que não era uma dor intensa, mas era uma dor constante que estava lá, como ela dizia, é uma dor chata, que está sempre aqui comigo, né? Então, você vê como a gente tem, muitas pessoas têm essa tendência de ir se acostumando. Estou sentindo dor, estou sentindo dor. Só que daí o que acontece? A dor, quando ela está muito frequente, ela começa a modular até o teu humor. Muito. A gente acaba ficando mais mal-humorada, pavio curto. Então, quando pouca vê você... paciência. Isso começa a interferir nas relações pessoais. Demais. E aonde? Normalmente começa a interferir nas relações pessoais em casa. Não, com aqueles que nós mais gostamos. Exato. E outra, assim, ó, com possibilidades de solucionar. Isso. Tão simples, gente. Tão simples que, às vezes, eu falo por inúmeros outros programas que nós fizemos, falando sobre outros assuntos, como detalhes podem interferir no resto da tua vida inteira. Por isso eu falo da importância de programas como esse. Porque soluções simples, que podem mudar o relacionamento com a família, o teu relacionamento interno, a tua dor. Porque, gente, como você disse, dor é algo que não é normal. E muitas vezes a gente se acostuma e vive o resto da vida com uma dor que poderia mudar. Poderia mudar. E às vezes com um tratamento simples, né? Agora, uma coisa é verdade também. Esse negócio de tratamento simples é com um profissional habilitado. Porque tem uma galera que escuta o programa. Ah, entendi. A doutora falou, vou lá e aí vou fazer isso aqui em casa. Amigos, para isso existem os profissionais. Porque tem solução para tudo na vida, né? Você fala, não, vou corrigir teu problema. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não acontece isso? Sim, acontece muito. Um exemplo simples agora. A placa de bruxismo, né? Então, assim, muitas vezes o paciente vai no dentista, o dentista examina, nossa, olha só, você tem o teu dente desgastado, tu tem bruxismo, vamos fazer uma placa. E não investiga a saúde geral desse paciente, se esse paciente tem alguma contraindicação. Não é todo paciente que apresenta bruxismo do sono que pode usar uma placa de bruxismo. Por exemplo, se o paciente é apneico e vai usar uma placa de bruxismo, a apneia desse paciente pode piorar com a placa de bruxismo. Jura? Juro. Eu tô falando pra vocês, gente, não é toda e qualquer solução, não, é o profissional habilitado, eu não sabia disso. Isso. E outra, você vê o dente desgastado do paciente, não significa que ele está com bruxismo ativo agora. Pode ser uma cicatriz de um bruxismo que esse paciente teve lá no passado. Uau! Entendeu? Porque tem, não vai ter a vida inteira também, né? Nem sempre vai ter a vida inteira. Alguns pacientes têm, mas outros não. Porque o bruxismo também ele pode ser secundário a algumas doenças que a gente apresenta. Uma delas a apneia, outras delas o refluxo gastroesofágico, o uso de algumas medicações. Então, tem algumas medicações que elas aumentam o bruxismo. Uso de drogas ilícitas também. Verdade, tem muito caminhoneiro que tem bruxismo pelo uso daqueles rebites. Os rebites. Tá vendo, Isso gente? Isso daí porque acelera, deixa muito estriquinado. Tem um pessoal que usa droga ilícita em festa, né? Sim. Aquelas balas doce nossa, que fica... Isso... A gente atende pacientes que desenvolvem DTM em função do uso de drogas ilícitas, porque é uma força de contração muito grande que essas pessoas usam naquele período de tempo que estão sob o efeito da droga. Primeiro que vamos lá, né? Droga é droga. Isso aí. E olha o revés que isso pode causar. Então, talvez alguém... Nossa, eu não sabia disso, mas a profundidade, porque eu vi uma vez um estudo falando sobre a quantidade de ex-caminhoneiros ou pessoas que deixaram de ter essa atividade, que permanecem com isso devido ao excesso de uso de rebite, porque é uma atividade profissional muito intensa, que eles ficam muitas horas sem dormir. Sim. Volta lá no que nós falamos sobre a questão do sono, da importância da interferência. Então, tem toda uma correlação nisso, né? O café que nós estamos tomando. Adoro! Eu também adoro, tomo café todo dia. Mas assim, eu tomo café de manhã.
Eu sou sensível à cafeína. A cafeína, o que ela faz? Ela nos mantém mais alertas, mas ela também estimula a contração muscular. E o bruxismo, ele é uma atividade muscular. Então, o paciente que apresenta histórico de bruxismo do sono, eu peço para esse paciente, a partir das 3 da tarde, evitar estimulantes. Entre eles o café, o chimarrão. Outro problema que a gente vê bem frequente hoje são os pré-treinos, né? Eles têm taurina. Verdade, que é muito... Tem cafeína também. Tem cafeína, taurina, os energéticos. Então, tudo que vai estimular o teu sistema nervoso central, ele tem potencial para aumentar o teu bruxismo também. Além de aumentar o bruxismo, ele superficializa o sono. Então, ele não deixa com que você entre nas fases mais profundas do sono e você não descansa o suficiente. Então, às vezes, você acorda no outro dia cansada, parece que não dormiu, e a gente vai fazer uma anamnese, que é aquela conversa inicial que a gente tem com o paciente, e você vê que o paciente ele toma muito café, ele toma muito chimarrão, né? Então, às vezes, adequar a rotina daquela pessoa já muda a qualidade de sono dela. Vocês estão ligados que esse assunto é mais profundo do que vocês imaginam? Doutora Alessandra Casper Ortolã, especialista em odontologia do sono, que, aliás, é um assunto super novo para mim, inclusive. Eu acredito que para você também. Então, já compartilha esse vídeo com alguém. E, doutora, nós temos um quadro aqui chamado Pingos nos Is. Que, claro, eu vou fazer uma pergunta, você faz a resposta super rápido, porque o nosso programa já está quase se encerrando, acredita? E eu queria falar muito mais. Porém, é o seguinte, deixa eu agradecer também ao Sicoob Credial, que é nosso parceiro aqui no Persona Singular desde muito, muito, muito tempo. O Sicoob é muito mais do que uma cooperativa de crédito. No Sicoob, quem cresce é o associado. Inclusive, tem um recado para você que é produtor rural. O Plano Safra 2025 está vindo aí e o Sicoob Credial já se adiantou. Entre em contato com eles na Avenida Anita Garibaldi. Você que não é cooperado ainda, já entra lá, sua cota capital volta para você. Quer mais? O Sicoob Credial tem isso e muito mais para você. É o nosso patrocinador aqui. E, doutora, preparado para o nosso quadro Pingo nos Is? Socorro. Tem uma água, tem um café, tem tudo. Tá tranquilo, hein? Tá tranquilo, é muito tranquilo aqui. Perguntas diretas e curtas. DTM, que nós falamos aqui antes, tem cura ou é só controle? Tem controle. Tem controle. Não tem cura. Cura não. Ela é multifatorial. Então, são muitos fatores. Ansiedade, depressão, fatores psicossociais estão muitas vezes associados. Então, é controle. Mas, assim, a pessoa recupera a qualidade de vida dela. O que é mais importante, Que né? é muito importante, porque a DTM, ela pode dificultar, a pessoa pode ter dificuldade de falar, de mastigar, então interfere no dia a dia da pessoa. A gente consegue Aparelho controlar. ortodôntico mal indicado pode causar DTM? Olha, essa é uma controvérsia, né? A ortodontia, bem feita, corretamente feita, ela nem trata e nem causa DTM. Dormir de lado pode prejudicar a mandíbula? Dormir de lado é uma das melhores posições para a gente dormir, Olha mas só. o que pode prejudicar é a gente deixar a mãozinha embaixo. Então, que daí fica empurrando. Isso, empurrando, que daí você pressiona, isso pode prejudicar. É o seu caso, amigos, que estão me ouvindo ou não? Eu durmo de lado, mas eu acho que eu nunca percebi se eu empurro ou não. Tem que, se a mão estiver aqui em cima, que não estiver embaixo da mandíbula, ok. Todo mundo que range os dentes sente dor? Não. É uma parcela pequena dos pacientes que range os dentes que sente dor. Então é mais difícil diagnosticar isso, gente. Porque quando sente dor, você pensa, tem algo errado. Mas se não sente dor, ainda acha que tá normal. Isso aí. Nossa Senhora. Placa de farmácia. Ou essas placas aí indicadas para o tal do bruxismo, funcionam? Socorro, foge delas. Socorro, Deus! Elas são moles, né? São aquelas, então elas aumentam o bruxismo. Ai. Infelizmente. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de perguntas aqui. Deixa eu ver. DTM pode causar tontura ou dor no ouvido? Dor de ouvido, sim. É muito comum os pacientes apresentarem dor como se fosse a dor no ouvido. Uau! Né? E tontura, alguns pacientes também apresentam tontura, mas não é uma das queixas mais frequentes, não. Agora, dor de ouvido, sim. O que acontece, Ivana? Uma DTM muscular,
nos músculos aqui da mastigação, ela pode causar dor referida dentro do ouvido. Então, o paciente chega com a queixa, eu tenho dor no ouvido, e você vai identificar, ele apresenta um ponto gatilho na região de masseter, que parece dor do ouvido. Ou a dor na articulação, pela proximidade com o ouvido, ela também pode parecer para o paciente que a dor é no ouvido. Meu Deus do céu, eu tô impressionada. Sendo bem sincera, eu não imaginava que tinha tanta relação o sono e o bruxismo com a nossa qualidade de vida. Sim. Impressionante. Por quê? Vamos lá. Essa última pergunta já deixou muito claro. Eu imaginava, aqui tá doendo, é ouvido. Mas isso pode ser da nossa boca, dos nossos dentes. Tão impressionado quanto eu, vocês devem estar com certeza, doutora. Quero agradecer você por ter vindo aqui trazer uma partezinha do conhecimento dessa especialista em DTM, odontologia do sono, gente. Como eu disse, eu não imaginava. Uma das 1.700 especialistas do Brasil aqui na nossa cidade ao alcance. Doutora, seu contato aqui para quem se interessou pelo assunto e que, porventura, tem algum desses sintomas ou queira diagnosticar se tem, porque você pode ter e não sabe. Isso aí. Então, tem o meu Instagram, para quem quiser seguir a rede social, é o meu nome, @Alessandra_Casper_Ortolan, ou o contato do consultório, que é 98812-7042. Lá é o WhatsApp, ligação, aceita ligação também, você vai conversar com a Jéssica. Lateral prazer em atendê-los. Eu vou repetir, porque eu tenho certeza que alguém não prestou atenção. O Instagram é @Alessandra com 2 S, Casper com K, Ortolan com N no final. Repetindo, @Alessandra Casper Ortolan. E o telefone? É 98812-7042. Anotaram? Entra em contato, agenda já uma consulta, porque isso é mais importante do que você possa imaginar. Isso é saúde e qualidade de vida. Doutora, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por ter aceito o convite. Como eu disse, o Persona Singular, nessa temporada de odontologia, tem por finalidade trazer alguns dos inúmeros ramos que a odontologia apresenta. Porque hoje tem uma gama infinita de possibilidades para a gente cuidar da nossa saúde bucal. E uma delas é essa que a senhora traz. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, tá? obrigada. Lindo, tanto quanto você. Obrigada. Deus abençoe e continue prosperando na vida e na saúde de muitas pessoas, tá? Eu agradeço demais por ter aceito o convite. Agradeço aos nossos patrocinadores. Agradeço a você que ficou conosco até agora. Não desliga o seu rádio, porque nós seguimos na programação da Rádio Difusora. Meu muito obrigado por nos acompanhar. Também já nos segue lá no Instagram. Eu falei o Instagram da doutora, segue o meu também, @IvanaRoman, e também o da Rádio Difusora Maravilha. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe, doutora. Vamos terminar nosso cafezinho aqui e que possamos, no próximo sábado, voltar com o Persona Singular. Até mais. Obrigada, até.